A leitura está em Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1, a partir do versículo 1. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas, nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Irmãos, vamos orar pela pregação. Senhor Deus, somos agradecidos pelo privilégio de estar aqui adorando ao Senhor. Abençoe a todos nós, abençoe o Alisson que preparou essa mensagem, que sua palavra seja pregada a muitas outras pessoas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, meu irmão. Que a graça e a paz de Jesus esteja sempre em nossas vidas. Amém. Amém. Que bom estarmos aqui adorando ao Senhor nesse dia tão gostoso, depois de uma semana em que Deus nos abençoou com chuva, e isso é uma coisa deliciosa. Podemos ver, sem dúvida nenhuma, as mãos do Senhor agindo. Que bênção maravilhosa. E hoje, esse primeiro dia da semana, o sol está aí, começa amanhã com aquele friozinho depois da chuva. Que delícia, que momento delicioso para adorarmos o nosso Deus. Você que está aqui nos visitando mais uma vez, seja muito bem-vindos para adorarmos a Deus juntos. Nós, essa semana, sentimos também, juntamente com a nossa irmã Melissa, a dona Roseli e o Lucas que estão aí hoje, a morte da mãe da Roseli, dona Nadir Bernardo. Então, que Deus abençoe e conforte a família. Nós estamos falando um pouco sobre, semana passada começamos a falar sobre quem é este? Quem é este? Jesus. É Jesus. Mas quem é este? Jesus. Quem é este? Jesus. O Deus presente. É Jesus. Este é o Deus presente. É o Deus conosco. É o Emanuel. O Deus presente. Vimos isso na semana passada. E nós estamos agora falando um pouco sobre quem é este. E eu espero que você, irmão, irmã, tenha sentido durante toda essa semana que se passou. Espero que você tenha sentido realmente este com você. Este que é o Deus presente. Nas tempestades, nas lutas, nos desafios, naquelas tempestades que chegam de uma hora para outra, ou naquelas tempestades que se formam ao longo de um tempo, em que de repente a gente se vê no meio dela. Este é presente, sempre em nossa vida. Eu conheço um jovem rapaz, eu tenho bastante contato com ele. Ele tem na sua casa que ele chama de QG, mas não é um quartel-general. Ele tem um quarto de guardados. E é interessante que lá nesse quarto de guardados, no seu quintal, ele tem, acho que não dá para ver muito aí, mas ele tem lá ferramentas, ele tem coisas guardadas de pesca, tudo enquanto essas tralhas que a gente usa para consertar coisa do dia a dia, e que fica lá nesse QG, nesse quartinho de guardados. E esse amigo, ele me disse uma vez que ele não tem, às vezes, tempo para manter este QG organizado. E sempre quando termina uma tarefa em casa, ou alguma coisa que ele faz em casa, ele tem as ferramentas ali,
Do jeito que ele termina o trabalho, fica. Não tem tempo de arrumar. O tempo é limitado e ele termina o trabalho, aquilo fica tudo ali espalhado, sujo, e o tempo é limitado e ele sai correndo para fazer as tarefas principais da sua vida, vamos dizer assim. Quando na outra semana, ele vai precisar fazer alguma coisa, na hora que chega lá no QG, está desse jeito ali, ó. Está um emaranhado de coisas. E ele disse para mim, sabe que eu fico desanimado na hora que eu chego lá e vou fazer alguma coisa, porque eu vou precisar organizar tudo, porque eu não sei onde que está mais nada. E fica aquele emaranhado e cansa, e desanima. Não vou mexer nisso hoje não, vou deixar para outro dia, porque primeiro eu tenho que organizar isso para achar as ferramentas. E é interessante que com este pensamento, né, das vezes as coisas tão fora do lugar, tão desorganizadas, isso nos cansa, isso nos deixa fadigados e desanima. Essa é a verdade. A nossa vida espiritual não é muito diferente. O nosso QG, o nosso quarto de guardados no coração, na nossa mente, não é muito diferente. Preenchemos nossas vidas de tantas coisas que muitas vezes nós nos encontramos no emaranhado de situações que fomos agregando à nossa vida ao longo do tempo, e que na hora que nós vamos atuar, na hora que nós vamos fazer as coisas que precisam ser feitas, às vezes dá um desânimo, porque é tanta coisa que precisa ser colocada em questão na nossa vida espiritual. Como é que está a organização do seu QG, da sua vida espiritual, do seu quartinho de guardados espiritual? Como é que está a organização? Às vezes olha para a vida e vê e dá aquele desânimo com a vida espiritual, porque tem tantas coisas sendo agregadas na vida secular, e às vezes cansa, e às vezes desanima. A carta aos Hebreus, ela começa deixando bem claro ela começa deixando bem claro quem é Jesus. Esse é o início da carta aos Hebreus. E nós vimos na semana passada que os discípulos de Jesus puderam ver com seus próprios olhos o Deus presente. Eles viram com seus olhos Jesus naquele barco. Eles puderam compreender a grandeza do Deus que estava bem diante dos seus olhos. Essa carta foi escrita aos Hebreus. Os cristãos aqui no livro de Hebreus, talvez, e mais provável é que a maioria desses cristãos aos quais a carta aos Hebreus foi dirigida, talvez eles não viram Jesus como aqueles discípulos no barco que nós vimos semana passada. Talvez eles não conseguiram contemplar o Deus presente face a face, o Jesus, o Deus presente. Mas esses cristãos aqui na carta aos Hebreus tinham e muitas razões para entender sobre o Deus presente. Porém, depois de algum tempo na vida cristã, esses cristãos aqui da carta aos Hebreus, depois de algum tempo, talvez uns 30, talvez uns 25, 35 anos de cristianismo, eles estavam cansados, esses cristãos. Eles estavam desanimados da vida cristã. Por isso, essa carta foi escrita. Ela foi escrita com o objetivo de mostrar a esses cristãos que estavam cansados e desanimados. Essa carta foi escrita para apresentar a eles
o Deus presente. E por isso a carta é iniciada com várias características de Jesus. Porque eles talvez não puderam ver com seus olhos, como aqueles discípulos viram, o Deus em carne e sangue, bem diante deles. Mas a carta é iniciada com características sobre o para que esses cristãos que já estavam cansados, desanimados, pudessem revigorar o ânimo. Será que nós não sabemos exatamente o que é que estava cansando e desanimando aqueles cristãos? Nós não podemos afirmar categoricamente, mas a carta não vai dar umas informações sobre algumas coisas. E para você, meu irmão e minha irmã que está aqui hoje, você que está nos visitando, vamos pensar um pouco, vamos refletir um pouco sobre isso. Você também às vezes fica cansado, fica desanimado, quando você olha para a sua vida espiritual e vê que você não está atingindo os objetivos pelos quais você tanto está lutando e refletindo durante a noite, o seu sono, e você não tem alcançado esses objetivos, e às vezes a gente se encontra naquele emaranhado de situações, coisas para resolver, contas para pagar, colégio, faculdade, trabalho, e a gente vê no emaranhado de coisas, a gente olha para a vida espiritual, a gente fica todo bagunçado e fica cansado. Que são para nós hoje? Será que os compromissos com o reino do Senhor têm pesado tanto a ponto de dizer que vou dar um tempo? Eu vou dar um tempo. Mas será que é as coisas do reino que estão sobrecarregando? Será que é a caminhada com Cristo que está sobrecarregando? Ou será que é o emaranhado de coisas seculares? E a primeira culpa que eu coloco, o primeiro cansaço que eu vejo é na vida espiritual. Será que às vezes nós não estamos mudando o foco verdadeiro das coisas? É exatamente o que estava acontecendo com esses irmãos judeus convertidos ao cristianismo no primeiro século. E nós não podemos afirmar categoricamente o que estava cansando e o que estava desanimando. Mas a carta aos Hebreus vai trabalhar com várias situações. E esse cansaço estava levando até mesmo alguns cristãos a voltar às suas práticas antigas do judaísmo. Vamos lá para Hebreus capítulo 12, depois de ler aquelas características, nós vamos voltar no capítulo 1 depois, mas lá em Hebreus no capítulo 12, depois de iniciada a carta com todas aquelas maravilhosas características de Jesus, e o nosso irmão Renato, no momento da ceia, no livro de Colossenses, colocou também ali, o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever sobre também a majestade e a glória desse Deus, que é a imagem do Deus invisível. E aí em Hebreus capítulo 12, depois se você na sua casa, leia o capítulo 11 primeiro, todo, porque Hebreus capítulo 12 inicia com a conclusão do capítulo 11, então nós vamos ver a conclusão. Primeiro o capítulo 11 vai dar um pano de fundo para o que vai estar escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Diz aqui: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo que nos atrapalha
e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não desanimem. Para que vocês não se cansem e não desanimem. Olha que mensagem maravilhosa para nós. Para que nós, os cristãos, não nos cansemos, não fiquemos desanimados na nossa vida cristã. O que é preciso fazer para que nós não fiquemos cansados da vida cristã? Para que nós não fiquemos desanimados, porque depois do cansaço vem o desânimo. E aqui ele vai dizer, no capítulo 1, além do que ele está dizendo, portanto, também nós, capítulo 12, versículo 1, uma vez que estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas. Depois você lê o capítulo 11, o que é essa nuvem de testemunhas? São os homens da fé do Velho e Novo Testamento. E ele está dizendo, para que nós não cansemos, não desanimemos, ele está dizendo, dá uma olhada nos homens de Deus, desde o começo da humanidade, é o que está no capítulo 11 inteiro. Além disso, ele está dizendo, para que a gente não se canse, não desanime, ele continua dizendo no versículo 1, livremos de tudo o que nos atrapalha. Livremos de tudo que nos atrapalha. O que é que tem atrapalhado você? O que é que tem atrapalhado você na caminhada com Cristo? Nós não sabemos exatamente o que estava atrapalhando aqueles cristãos aqui no livro de Hebreus. Nós podemos fazer vários pensamentos, podemos pensar muitas coisas, mas os cristãos daqui do livro de Hebreus já passaram, há 2000 anos praticamente atrás. Agora é nós que precisamos avaliar a nossa vida cristã. O que tem atrapalhado você, meu irmão, minha irmã? E Jesus está dizendo, para que a gente não se canse, não fique desanimado com a vida cristã, livre-se, avalie a sua vida e veja o que tem atrapalhado e livre-se disso. Livre-se disso. E logo em seguida, além de se livrar do que atrapalha, ele diz, e também livre-se do pecado que nos envolve. Olha lá, livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Qual é o pecado que está envolvendo você? Que está envolvendo a sua vida ao ponto de você sentir um peso tão grande e dizer, eu não posso nem participar da ceia. Qual é o pecado que está pesando tanto? E Jesus está dizendo, livre-se dele. E nós vamos ver como. Daqui a pouquinho nós vamos ver como livrar de tudo que atrapalha. Como livrar do pecado que nos envolve. Nós vamos ver. Além disso, ele continua o texto, e depois de livrar-se de tudo, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Não desanime, continue na corrida. Imagine um corredor, imagine um atleta correndo, e no meio da corrida,
começa a ter coisas no meio do caminho, ele começa a balançar as pernas. Livre-se dessas coisas, tire essas coisas do caminho. Porque você vai gastar aquele tudo que você treinou, você vai desgastar tentando tirar essa bagunça toda e você não vai ter força para chegar no fim. Livre-se de tudo que pode atrapalhar a sua caminhada com Cristo, porque se essas coisas continuam, vai se cansar, vai fadigar. Aquele QG, aquele quartinho de guardado, para esse amigo não se cansar na próxima tarefa, então ele precisa tirar um tempo para organizar aquilo, e na hora que for fazer o próximo serviço, fazer faltando uns 10 minutos do seu tempo, porque ele precisa deixar aquilo organizado, porque senão da próxima vez ele vai ficar cansado e desanimado. Corramos a corrida, não perca a esperança de correr na corrida. Esta é uma avaliação que nós precisamos fazer da nossa vida. Muitas vezes colocamos tantas tarefas da vida secular, tantas coisas da nossa vida secular, que na hora de olhar para a vida espiritual, a minha agenda já está lotada. Não cabe mais nada na minha agenda espiritual. Não cabe. É tudo, todo o tempo, é tudo cronometrado. E muitas vezes a vida espiritual fica no rodapé. E cansa. Na hora que eu olho isso, eu me sinto sufocado. Mas Jesus nos convida a refletir sobre isso. A refletir, fazer uma reflexão. Para que possamos ter sabedoria e nos livrar daquilo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e ficarmos. Ele vai continuar dizendo aqui, versículo 2, quarta dica que Jesus está dando aqui, capítulo 12, versículo 2, e tendo os olhos fitos em Jesus. Tendo os olhos fitos em Jesus. Livre-se de tudo que atrapalha. Livre-se do pecado que envolve. Continue correndo, mas com os olhos fitos em Jesus Cristo. Porque Ele é o autor, é o consumador da nossa fé. É este Jesus. Quem é este? Jesus, o Deus presente, o qual nós temos que estar com os olhos fixos nele. Quando eu vou preparar a minha agenda, os meus olhos não podem ficar fixos. Se o meu pensamento se dirigir para outra coisa primeira e não em Cristo, eu vou sufocar a minha agenda. Mas na hora que eu vou preparar a minha agenda semanal, se meus olhos estão fixos em Jesus, e eu pensar, Ele é o autor, Ele é o consumador da minha fé, sem Ele eu não sobrevivo. Faça isso e comece a sua agenda semanal. Os olhos fixos em Jesus. Quando o nosso irmão Renato foi ler a passagem, quando ele falou, vamos abrir no livro de Colossenses, e ele leu uma passagem muito bonita sobre Jesus, mas eu achava que ele ia ler Colossenses 3:1, aonde fala isso, que nós temos que manter o pensamento nas coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita do Senhor, à direita da majestade de Deus. Manter os olhos fixos em Jesus. Hebreus,
Capítulo 1, vamos voltar lá na leitura que foi feita. É a resposta. Hebreus capítulo 1, versículo 1. É a resposta para que nós possamos nos livrar de tudo que atrapalha, que nós possamos livrar do pecado que nos envolve. Nós precisamos saber quem é este. Quem é este? Os cristãos do livro de Hebreus aqui, a primeira informação que eles receberam era quem é este, que eles não podiam tirar deles os olhos. Capítulo 1, versículo 1. Há muito tempo, Deus falou de muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Aqui já dá uma sugestão do porquê esses judeus estavam cansados. Aqui dá uma sugestão para onde esses judeus estavam, que eram cristãos, estavam indo. Eles estavam começando a colocar os olhos fixos lá no Velho Testamento. E o autor de Hebreus já está dizendo, lá Deus já falou. Deus falou aos antepassados, muitas vezes, de várias maneiras. Porém, versículo 2, nestes últimos dias, Ele falou-nos por meio do Filho. E agora, os cristãos cansados e desanimados vão ser reapresentados ao o Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. O por meio de quem foi feito todo o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus. Que é a expressão exata do seu ser. O que sustenta todas as coisas pela sua poderosa palavra. O que, depois de ter realizado a purificação dos pecados, que você e eu precisamos nos livrar, nos acheguemos ao que fez por mim e por você a purificação dos nossos pecados. Não se sinta cansado e desanimado por causa disso, porque Jesus, Ele quer te purificar, para que você não se canse, para que você não se desanime. Não deixe o pecado te vencer. Recorra ao Ele já fez a purificação pelos nossos pecados. Ao que sentado está à majestade, à direita da majestade nas alturas. O que tornou-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles, Jesus Cristo. Livremos, para que nós não cansemos, desanimemos. Que nós possamos manter os olhos fixos no Jesus Cristo. E você que está aqui, eu quero fazer um convite a você que ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo. A você que também muitas vezes percebe que o seu QG, o seu quarto de guardados, e você percebe que ele também está precisando de uma organização. Entregue a sua vida para Jesus. Faça isso. Permita que o faça parte da sua vida. Se batize em nome de Jesus Cristo. Eu posso ajudar você, lendo a palavra de Deus com você e estudando com você, para que o faça parte da sua vida, para que você possa experimentar a bondade deste Deus que é presente. Vamos orar. Ó Senhor, Deus e Pai Todo-Poderoso, que nos resgatou do domínio das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado Jesus, o qual é Deus maravilhoso, que fez
a purificação pelos nossos pecados, ó Pai, e que faz, até hoje, a purificação de todos aqueles que se arrependem e que chegam na Tua presença, Pai. Senhor, queremos nesse instante pedir ao Senhor que, em nome de Jesus Cristo e pela ação do Teu Espírito Santo, que o Senhor haja em nós, para que possamos ter forças para nos livrar de tudo que nos atrapalha, que possamos ter forças para nos livrar do pecado que nos envolve, que possamos correr com perseverança a corrida que nos foi proposta. Nos ajude a manter os olhos fixos em Jesus Cristo, porque Ele, somente Ele, é o autor e consumador da nossa fé. Esse Jesus que não levou em conta todo o ultraje, não levou em conta, Pai, o que os pecadores fizeram com Ele, mas ficou até o fim, porque Ele tinha alegria em saber que o mundo seria resgatado pelo Senhor. E tudo isso, Pai, Ele fez e nos deu exemplo para que nós hoje corramos a corrida com perseverança e não cansemos e nem desanimemos. Louvado seja o Senhor nosso Deus, hoje e para todo sempre. Amém.